Olá, gente! Vamos para mais uma aula de ciências e o tema da aula dessa semana é os biomas brasileiros. Essa aula compreende a primeira semana do PET 3 de Ciências do sétimo ano. Quando a gente vê esses animais aqui, a gente associa eles a algum lugar, né? A gente associa eles a florestas. Dificilmente a gente vai ver um mico-leão dourado e uma onça pintada num deserto, por exemplo. O mesmo acontece com o mandacaru, que é um cacto, e com o lobo-guará. Dificilmente a gente vai associar esses seres vivos a uma região com neve, por exemplo, como o Polo Norte. Esses seres vivos, eles estão adaptados a determinados espaços que possuem vegetação e clima parecidos. E esses espaços são o que chamamos de biomas. As características principais de um bioma são a quantidade de chuvas, que a gente chama de pluviosidade, a temperatura e a vegetação. E nós temos 6 tipos principais de biomas terrestres no nosso planeta. É a tundra, a floresta boreal, temperada, tropical, campos e deserto. Mas aqui a gente vai focar nos biomas brasileiros, que são 6. O bioma da Amazônia, Pantanal, Pampas, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. E a gente vai começar pela floresta amazônica, que está localizada aqui no norte do Brasil e faz divisa com mais 8 países. E é o bioma, gente, com a maior biodiversidade do planeta. Tem uma quantidade imensa de espécies diferentes de plantas, de animais, de fungos. E por estar perto da linha do Equador, esse bioma ele recebe muita luz solar, fazendo com que seja quente e também úmido, com muitas chuvas ao longo do ano. E o solo da floresta amazônica ele é pobre em nutrientes. Por quê? Porque como tem muita chuva, a chuva lava a matéria orgânica que está em decomposição, que iria dar nutrientes para aquele solo, mas como chove muito, a chuva vai e lava essa matéria orgânica, então o solo não aproveita aquele nutriente. Por isso que o solo é pobre. E a floresta amazônica ela possui a maior bacia hidrográfica do mundo. A gente vai ver um pouquinho ali na frente. E a gente, né, como eu disse, a gente tem uma biodiversidade incrível nesse bioma. Como, por exemplo, o boto cor-de-rosa, que ocorre nos rios, né, da floresta amazônica, que está ameaçado de extinção. A gente tem a seringueira, que a gente extrai o látex da seringueira para poder fazer borracha. E essa planta, essa árvore, ela foi de importância econômica muito grande no final do século XIX. Nós temos também o sapinho do folhiço, que é um anfíbio que só ocorre aqui na Amazônia. E a gente tem, né, o rio Amazonas, que nasce aqui no sul do Peru e vai desaguar entre os estados do Amapá e do Pará. É o maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto de comprimento. A respeito da vegetação nesse bioma, na floresta amazônica a gente encontra árvores de grande porte e nas beiras de rios e em regiões de inundação a gente encontra plantas de pequeno porte, como os arbustos. A Vitória régia, por exemplo, é uma planta que é um símbolo da Amazônia, muito associada a esse bioma. Agora a gente vai falar da Mata Atlântica, que, assim como a floresta amazônica, possui uma grande biodiversidade. A Mata Atlântica ela ocorre na zona costeira do Brasil. Ela vai do Nordeste, passa pelo Sudeste até o Sul. O clima é tropical úmido, com muitas chuvas, e tem grande umidade que vem, né, do mar. Os seus solos eles são rasos e ácidos, são suscetíveis a processos erosivos causados pelas chuvas. E, como eu disse, né, tem ótimos representantes da fauna e da flora, tem uma biodiversidade muito, muito rica. Um exemplo é o mico-leão dourado, que está ameaçado de extinção e é uma espécie símbolo da Mata Atlântica. A gente também tem a jussara, que dá o famoso, né, palmito jussara, que muitas pessoas gostam, e também tem o seu fruto, que também tem importância econômica, muito utilizado na alimentação. A gente também tem a jaguatirica, né, que é um felino de pequeno porte. A vegetação da Mata Atlântica ela é muito similar com a do bioma da floresta amazônica. São árvores grandes que formam um grande dossel. Inclusive, aqui em Juiz de Fora é região de Mata Atlântica, só que já foi muito desmatada. A gente tem
alguns remanescentes, como por exemplo a Mata do Crambeque, né, ali perto da rodoviária, que é uma área de Mata Atlântica preservada. E também como um outro exemplo da fauna, né, da Mata Atlântica, a gente tem a onça pintada, que apareceu aqui em Juiz de Fora, né, lá no Jardim Botânico, dando uns passeios. E a onça pintada ela é uma espécie que ocorre aqui na Mata Atlântica, ela também aparece lá na Amazônia e também no Pantanal. Ocorre bastante lá, junto com outros animais. E por fim, vamos falar sobre os pampas. Os pampas, ou também chamados de campos sulinos, esse bioma está localizado no sul do Brasil e ele também pega uma boa parte da Argentina e está presente praticamente, né, no Uruguai inteiro. É marcado pelo clima temperado, lá é bem frio, com altos índices pluviométricos, chove bastante e as 4 estações são bem definidas. Os solos são um pouco férteis e suscetíveis à erosão. Como exemplo da fauna dos pampas, a gente tem o veado campeiro, que está ameaçado de extinção, o sapinho de barriga vermelha e o caboclinho de barriga verde, que é essa ave aqui. E como o nome diz, né, campos sulinos, a vegetação desse bioma é predominantemente de gramíneas e ervas, ao longo de um terreno plano, com a presença de alguns arbustos e árvores que ocorrem de formas esparsas nesse local. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente viu o que é o conceito de bioma, são espaços geográficos que possuem vegetação e clima parecidos, e a gente viu 3 biomas que ocorrem aqui no Brasil: a floresta amazônica, a Mata Atlântica e os pampas. E na próxima aula a gente vai ver os outros 3 biomas, que são, né, o Cerrado, o Pantanal e a Caatinga. Até a próxima aula.